esse amor que ela tem com os seguidores dela, ela vem compartilhar aqui com a gente hoje. Com vocês, Vanessa Marcondes. Oi! Oi! Olha que coisa mais linda! Já amei tudo aí, ó. Já amei tudo. Tudo Seja bem? bem-vinda! Que felicidade receber Obrigada. você por aqui. Eu que agradeço. Nossa, que alegria, uma honra, viu? Ai, meu Deus! E que moça bonita com um sorriso bonito! Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Boa noite, Tá crochê dos tudo dois. bem? Crochê dos Melhor, dois, beijo. melhor agora, melhor agora. O pessoal disse que estava travando. Vanessa, estava travando a minha voz? Não, pra mim não, tava normal. Então, já que você chegou, toda estilosa, toda, nossa, trabalhada na beleza, que é que eles falam, né? Eu Tá? quero que Tem você que ser arrumado. se apresente para nós. Tá, joia. Pra quem não me conhece, eu sou Vanessa Marcondes, eu tenho 34 anos e trabalho com crochê há 12 anos profissionalmente. Conheci, né, aprendi as técnicas de crochê com 11 anos com a minha tia. Mas profissionalmente foi a partir de 2011, mais ou menos, que eu decidi ficar somente com crochê. Tenho dois filhos, um de 15 e outro que vai fazer 17 anos, dois rapazes, o Anthony e o Vinícius. Que mais que eu posso falar para vocês? E é isso, sou eu e meus dois homens aqui em casa. Ah, eu amei o nome deles já. Nossa, que bacana. E eu quero perguntar para você, antes de mais nada, você vive da sua arte? Sim, vivo da Ah, minha arte, que bacana. Olha graças aí, a ó. Deus. Incentivo e inspiração para as muitas pessoas que nos acompanham e têm esse sonho. Mas esse sonho a gente vai conversar com ela, a gente vai compreender todo o percurso, um pouquinho pelo menos do percurso dela, algumas histórias que ela achar que deve compartilhar com a gente, para a gente poder entender um pouquinho de como é chegar até onde ela chegou, não é isso? Vanessa, então você aprendeu a fazer crochê quando nova e aí parou um pouquinho, isso é natural, todo mundo, a gente acontece isso com a gente mesmo. Depois, em 2011, você resolveu retomar o crochê. Em 2011, você já queria viver do crochê ou você só queria fazer tapetes ou alguma coisa para venda? Na verdade, foi uma. Eu corri pro crochê por emergência, né? Vou ser bem honesta. Eu trabalhava como confeiteira numa padaria, aí eu tive que sair desse emprego, né? Para poder cuidar dos meus dois filhos em casa. E aí eu comecei, fiquei meio sem saída, sem saber o que fazer, né? Aí eu comecei a ver os vídeos na internet, falei, não, eu vou fazer. Aí eu fazia, vendia para um ali, para outro ali. Teve uma época que eu até voltei para padaria para trabalhar de novo, só que aí eu coloquei na balança e não dava certo, porque eu estava ganhando mais no crochê e cuidando das crianças do que registrada, né? Então foi onde eu peguei e optei pelo crochê, porque eu não podia ficar sem trabalhar mesmo. E na época você vendia somente tapete, tinha ou não tinha um nicho certo? Você vendia toalha, Não. tapete? Na época foi só tapete mesmo, porque era o que eu mais sabia fazer, né? Era a prática que eu tinha. Eu não tinha muita habilidade, né, de fazer toalhas, apesar que quando eu aprendi a fazer crochê, aprendi a fazer peças, toalhinhas. Já cheguei a fazer toalhas grandes, né? Mas o tapete rende mais por ser um fio mais grosso, né? Então eu sempre optava pelo mais prático, mais rápido. E na época, como é? Eu pergunto, eu faço perguntas geralmente, eu não tenho nada escrito. Hoje eu não tenho nada escrito, literalmente. Então, quando você vai contando para mim, à medida que você vai contando um pouquinho da sua história, eu vou tentando desenhar ela na minha cabeça e aí eu faço as perguntas que eu tenho dúvida e acho que alguém poderia ter essa dúvida também. Mas já quero deixar claro, pessoal, vocês que estão assistindo a gente, obrigada, Márcia! Falou que a gente tá linda, a gente tem que parar e agradecer, né? Ó, brincão. Não tá vendo, mas é dourado e preto, por isso a roupa preta.
Então, e aí, se vocês tiverem perguntas, pessoal, é óbvio, podem enviar a pergunta. Se a Vanessa, se você estiver respondendo e achou uma pergunta interessante, pode me cortar e pode responder as pessoas tranquilamente. É que eu não consigo ver quem tá mandando pergunta. Aí você vai passando para mim, Tá tranquilo, então. tá? Aí Uhum. quero dizer para você assim, e como era a sua técnica de venda? Eu fico curiosa, porque assim, você fazia os tapetes, você vendia em alguma loja, deixava em algum lugar para vender? Como é que você anunciava na época? Você não foi direto para a internet, é isso, né? Mais ou menos. As peças que eu comecei a fazer inicialmente, eu vendia até para minha ex-patroa. Aí eu vendia ali no bairro. Eu cheguei a fazer até rifa das peças ali no bairro para vizinhas, né? Tudo. Só que tem aquele ditado que fala: na minha cidade ninguém valoriza o meu trabalho. E realmente é verdade. Assim, né? É muito difícil. Tem gente que dá certo, né? E aí eu comecei a postar meus trabalhos no Orkut. E Olha. nossa, foi a melhor escolha que eu fiz, porque ali eu já comecei a receber encomendas. E olha que naquela época as fotos eram terríveis, né? Porque a gente não tinha celular bom e não sabia fotografar, tirava foto de qualquer jeito. Mas Deus abençoou e eu comecei a pegar encomendas grandes para outros estados, outras cidades, através do Orkut. Aí Olha. depois veio o Face e assim foi. Que bacana! Você viu, pessoal, nas redes sociais, você que faz tapete, não pensa como a Vanessa falou aí. Se na sua cidade não valoriza, publica e envia para quem valoriza. Mas você não vai desvalorizar o seu trabalho. Eu acho que primeiro o trabalho da gente tem que ser valorizado por nós. Primeiro por nós. E aí, depois, você fez o seu preço, coloca lá e vai ter quem vai pagar o valor justo ou o valor que você está pedindo, que é o justo, com certeza. Não é isso? Verdade. Não, se eu ficasse com aquele pensamento de que na minha cidade ninguém dá valor, eu não tinha continuado. Eu tinha partido para outra coisa, ia fazer outra coisa. É lógico que no começo é bem difícil. Vai ter meses que não aparece ninguém, ninguém quer encomendar. Já teve muitas ocasiões de eu estar trabalhando com crochê e fazer alguns bicos por fora, porque na época mesmo, meu ex-marido, ele era pedreiro. Então tinha dias que eu ia com ele de servente, ajudar ele, né? Porque eu não tinha tanto crochê para fazer naquela semana, naquele mês. Mas é passo a passo, né? Verdade. Nossa, que bacana. E era companheira, você viu, pessoal? É assim mesmo. Tinha que E todas ser. as pessoas, Vanessa, que eu vejo que são bem-sucedidas no que amam, fazem o que amam e vivem disso, elas têm essa mesma fala sua, né? Elas têm coragem, determinação, força de vontade, não desistem. E aí eu sempre falo aqui que isso é o pagamento, ou, né? Ou a recompensa pelo teu esforço, né? Fácil Isso. com certeza não foi, como você falou aí, de às vezes ter para vender e às vezes não ter quem compre, entende? Mas é você focar. E tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo. E a gente às vezes é impaciente, a gente quer que seja tudo no tempo da gente e não é assim. É um plantio, é um plantio. E aí eu sempre falo para as pessoas assim, quanto maior o plantio, maior o fruto que você queira colher, mais difícil vai ser, mais demorado vai ser, porque a diferença em você plantar cebolinha, que nasce super rápido, do que você plantar uma árvore que demora alguns anos para ela. Porque enquanto ela vai crescendo e se fortalecendo, ela vai fortalecendo para baixo. As raízes dela vai entrando para trazer força para o caule, para as folhas, para os frutos, né? Para só então depois você colher os frutos e poder aproveitar da sombra, que seja, enfim. Então E faz parte de tudo isso. Então, e aí você não desanimou com tudo isso, acabou o Orkut, você já estava no Facebook. Isso. Aí o Face já tinha lançado, já fazia um bom tempo, mas eu acho que com todo mundo é assim, né? Você tá numa rede social para você partir para outra, ai, não gostei, é chato. Você quer ficar mudança, dá medo, acho que em todo mundo.
E aí eu fiz lá o perfil no Face, mas eu não gostava. Nossa, eu falei, não gostava. Só que aí todo mundo começou a partir pro Face e o Orkut ia desaparecer. Aí eu falei assim, pronto, vou ter que ir. Corri lá, salvei o máximo de foto que eu tinha no Orkut e joguei pro Facebook. E foi lá, eu fui postando as coisas e cada vez mais foi aparecendo cliente. Nossa, eu sei que na época foi uma febre, que era a febre da corujinha. Não sei se você lembra dessa época. Nossa, mas foi aquele ano, acho que foi o auge, que aí apareceu muitas clientes, graças a Deus. E foi ali mantendo, né? E você fazia crochê sozinha em casa? Alguém te ajudava? Como é que você conseguia vencer? Sozinha, sozinha mesmo. E ali devagarzinho, porque assim, eu não sou rápida, eu não me considero uma pessoa que faça o crochê rápido, né? Só que aí eu anotava, né? Eu falava assim, 3 dias eu consigo fazer um jogo de corujinha. Então, é para fulana tal dia. Eu sempre ia escalando certinho para poder entregar no prazo, né? Tudo certo. E não ficar sem o dinheiro, porque se você vai fazer corpo mole, mais você demora para receber, né? Então eu fazia tudo marcadinho, tudo certinho. Olha, eu sempre falo assim, eu gosto de colocar analogias porque é tudo que eu acho que fica mais fácil a explicação, né? Uhum. Eu vou colocar um dia assim, um exemplo por mim, que a gente está em uma reforma aqui, né? E aí eu digo assim para o pedreiro, o valor que a gente fechar, por exemplo, vamos fechar por empreita, né? É isso, o pacote é R$ 10, ou seja, o tapete é R$ 10, um exemplo. Se eu fizer ele em um dia, o valor dele é R$ 10. Se eu fizer ele em 10 dias, o valor dele continua sendo R$ 10. Então a pressa é minha e para manter a qualidade, isso vai trazer referência para o meu trabalho. Mais pessoas se alguém indicar, por exemplo, você tem um pedreiro que ele tinha que te fazer um serviço em 10 dias, ele fez em um mês, e alguém vai pedir indicação, você não vai dar. É óbvio que não. Agora, se ele entregou no prazo ou antes do prazo, você fala: olha, tem um pedreiro bom, ele faz trabalho de qualidade e assim. E é assim mesmo que funciona. Que bacana. Aí você começou a fazer esses trabalhos de corujinha, fazer entregas e se acostumou. E essa questão do novo, para a gente, sempre é difícil, né? Eu lembro que eu entrei lá, porque o novo é desconhecido, a gente fica inseguro de certa forma, né? Ai. Uhum. E eu tinha rede social aí no Facebook e sempre tinha uma colega minha que dizia: Lu, vai pro Instagram, Instagram é muito legal, que é isso, que é aquilo. Eu não ia. Aí agora chegou a pandemia, eu falei: na pandemia, vamos lá para esse Instagram, vamos ver. E não é que eu gostei do Instagram e estou esquecendo do Facebook. Mas olha, mas ainda tenho página no Facebook para quem Ainda quiser. tem. Ele está sendo abandonado lá. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu do Orkut, pessoal para o Face, agora do Face para o Instagram. O Instagram eu fiz em 2015, mas eu só comecei a mexer nele assim realmente porque eu fiz, não gostei e abandonei. Foi agora, 2016, 2017. Agora que eu comecei a mexer bem nele, pouco tempo. Porque se fosse da época que eu tinha feito, né? Aí sim, mas não. Tá certo. E eu quero já fazer o convite para vocês que ainda nunca assistiram as nossas lives. Eu recebo várias mensagens de pessoas que assistiram pela primeira vez, gostaram e estão maratonando as nossas lives. E eu deixo o convite para você também. Assista as nossas lives, você vai tirar muita inspiração, muitas coisas boas, muitas dicas, coisas não somente para o seu trabalho de crochê, mas para a sua vida. Por isso que eu sempre convido aqui, Vanessa, não somente crocheteiras ou crocheteiros, eu coloco a arte da pessoa. Porque eu sempre falo que a nossa vida de certa forma, algo é como se fosse um espiral mesmo, algo cíclico. E que dá certo numa arte, pode dar na outra, pode não dar. A solução sua pode ser a minha ou não. De repente, a do cantor é a minha solução. E assim vai, né? E eu acho que as histórias por trás da arte, elas são fantásticas. Elas são livros diários. E todas as palavras que saem da boca das pessoas, elas encontram guarida em alguém. Eu sempre falo assim, né? Então, para você que ainda não me segue, Luciana Cortes, fica o convite para me seguir aqui no Instagram e conhecer pessoas e histórias inspiradoras. Também tem um canal aqui no meu feed
é o canal do YouTube, que eu ainda não estou colocando vídeos de passo a passo, mas pretendo muito brevemente. E para você, que eu acho muito difícil, que não conhecia a Vanessa Marcondes ainda, fico, fica aqui o convite para você conhecer a página dela e seguir ela no YouTube. Qual que é a sua página do YouTube, Vanessa? É Vanessa Marcondes, é o mesmo nome. Olha Vanessa aí, que Marcondes. ela é fantástica. Você já olha para o rosto dela, você já vê que tem inspiração vindo no ar, né? Isso Eu fazia tô já. vendo um comentário, tô conseguindo ver só a faixinha, acho que é a Márcia. Adoro a Vanessa, eu sigo ela desde quando ela começou a publicar. Se eu não me engano, a Márcia foi cliente minha. Se eu não me engano, ela foi lá do começo. É ela mesma, se eu não me engano. Ela foi cliente minha desde o comecinho. Olha, acho que 2012, mais ou menos. Faz tempo, hein? Como que é o nome dela? É Márcia Adriana, se eu não me engano. Se eu não estou enganada, Olha, porque não pode eu, ser duas. E eu tô eu acho que reconhecendo. sim. Ela tá falando aqui, ó. Manda um beijo pra Vanessa, pra mim, Luciana Cortez. É a Márcia Adriana 5014. Olha aí, a Vanessa já mandou um. Ela, ela mesma. E você vê que interessante, ela era uma cliente lá de trás e hoje é uma amiga, porque a gente se Olha. acompanha tudo. Eu não tô confundida, é ela mesma. Um Márcia, beijo. é você. Márcia, Adriana, é você. Coloca pra gente se é você mesmo. Trava aqui os comentários para mim também. E se é você mesmo, quer entrar e falar como é que foi a experiência de ser uma das primeiras clientes da Vanessa? Quer entrar aqui? Ó, eu vou te enviar um convite e se você ainda quiser ajeitar alguma coisa, não tem problema. Daqui a pouco você se arruma, que eu já te chamo para você entrar aqui e falar um pouquinho de como foi a primeira peça que você comprou é, da Vanessa. Fala aqui para nós. Olha, eu estou procurando aqui, mas eu não estou achando a Márcia. Mas, Márcia, se for você, envie um convite para entrar aqui com a gente ao vivo e a gente poder conhecer um contato, né? Ela não travou aqui para mim. A produção está dizendo que ela não vai poder, né? A Gi está dizendo muitas lições e tudo mais. Enfim, e aí você foi pro. E quando é que você teve a ideia ou você quis compartilhar os seus saberes no YouTube? Como é que foi a saída para o YouTube? No YouTube foi através de um tapete de sala que eu tinha feito e tinha, né, feito várias, juntou vários pontos, né, pontos já existentes, juntou vários pontos ali e o pessoal queria aprender. Só que eu não sabia gravar, não sabia fazer nada. Então eu ficava no Messenger lá, digitando a receita passo a passo para a pessoa. Porque naquela época a moda era você fazer passo a passo de fotos. Você fazia as fotos e escrevia na legenda, né? Então eu fiz alguns passo a passo, postei de foto no Face. Só que esse tapete ele era muito complicado para ficar só ali fotografando, que era grande e tudo. Aí eu fiz um vídeo para uma amiga e ela me pediu para que eu mandasse esse vídeo para ela, um vídeo bem caseiro mesmo, armadorzinho, tremendo tudo. E eu fui mandar para ela e mandei pelo Face, era para ir no privado, foi pro público. Aí todo mundo viu, eu fiquei morrendo de vergonha, fui lá e excluí o vídeo. Aí começou. O pessoal mandando mensagem, ai, você tem que gravar, porque era um tapete muito pedido. Você tem que gravar pra gente, vai, coloca no canal. Aí eu fui pro canal. Mas assim, daquele jeito, porque eu não tinha noção nenhuma, não tinha estrutura nenhuma e gravei um vídeo, várias partes, acho que ficou umas 5 partes do tapete e do meu jeito, né? Fui do meu jeito. E pra mim ia ser só aquele vídeo e eu não ia gravar mais, porque deu trabalho. Deu trabalho, eu falei, não quero isso pra mim, não dá. Só que aí o pessoal, como eu sempre falo, o pessoal me abraçou de um jeito ali no YouTube que eu falei assim, gente, isso é de Deus, porque não é normal não, porque não era uma aula. Eu falei, a aula estava mal feita, vou ser bem honesto para você. Só que mesmo assim o pessoal, né, me acolheu, aceitou do jeito que eu podia passar. E aí eu descobri que é algo mais. Eu descobri que tinha um propósito além daquilo. Eu falei assim, não,
vamos fazer. Aí eu pegava as encomendas e conciliava encomendas e o que eu dava para mim gravar, eu ia lá e gravava e colocava no YouTube. E o canal crescendo, mais gente chegando. E eu trabalhando, o pessoal pedindo vídeo. Eu, não, gente, eu tenho que fazer as encomendas. Então eu torcia para pegar uma encomenda diferente para poder gravar. Mas eu sempre deixava o canal em segundo plano, né? Porque eu precisava trabalhar, então eu deixava o canal ali em segundo plano. E quando dava, eu ia colocando. E quando eu fui ver a proporção que tá aí, eu falo que é Deus, né? Então, eu não sei nem como explicar isso, porque assim, não é uma coisa assim, eu não fiquei focada no, hoje eu sou muito focada no canal, mas no início não. Como você falou, a gente planta semente, ela vai crescendo até que a gente começa a colher os frutos, né? Verdade. Mas e como é que foi na época? Porque você, pelo que eu vejo, você já é lá das pioneiras. Como é que foi editar esse vídeo para você? Se é difícil até hoje, como é que foi? Menina, olha, sem falar, que nem eu sempre falo algumas lives que eu participo, o meu tripé era uma garrafinha PET. E eu parafusei outra garrafa PET para poder e cortei para poder colocar o celular em cima, porque eu não tinha tripé. Aquilo tremia tanto, as aulas era tudo assim, tremendo, porque estava em cima da mesa e balançava. A mais dificuldade foi essa, só que aí nem por isso eu parei. Falei, não, eu vou usar o que eu tenho. E o celular, que não cabia o vídeo, aí eu tinha que excluir todos os aplicativos que existiam no celular para poder exportar esse vídeo. Gente, era uma luta. Era uma luta. Aí depois era mais 12 horas para a internet abençoada levar o vídeo para o YouTube. Para editar, eu gostava de editar. Colocar musiquinha, colocar legenda e faz isso. Amava fazer aquilo. Mas acho que o mais difícil era o processo mesmo, né? De exportação, não tinha memória, não tinha aparelho suficiente para poder trabalhar. Mas a gente vai melhorando, né? A gente com o tempo vai pegando jeito. E esses vídeos ainda estão no seu canal, Vanessa? Então, eu faço questão de deixar, porque vira e mexe eu mesma vou lá olhar para não esquecer. Deixo todo Olha, lá. exatamente. E hoje você no YouTube você tem quantos seguidores? É inscritos, né? Lá é inscritos. É, acho que eu fiz 600 há poucos dias, 600 mil que fez. Olha que bênção! Nossa, vocês estão vendo, pessoal, a persistência olhando a sua história aí, você conciliava o seu trabalho, né? Você Uhum. tinha o foco no crochê, focava, e aí o que você conseguia filmar, você filmava nas condições que você tinha, né? Você viu, pessoal? Às vezes a gente fica pensando, nossa, eu vou comprar primeiro um tripé. Ah, não, eu vou comprar primeiro Não, um, né, um ring light. Vou comprar isso, vou comprar aquilo. Não vai com o que você tá. A Vanessa foi com garrafa PET, que segundo ela tremia tudo, mas tudo. e como era a receptividade? As pessoas, eu sei que a grande maioria abraça e tudo mais. Como é que você se sentia naquele? Eu vou te colocar uma outra analogia uma outra historinha nessa questão, que eu sempre falo para as pessoas. Vou colocar no contexto familiar. Uhum. E vou colocar na família tradicional, tá, pessoal? Bem antigamente. Vamos colocar que uma moça, ela está em casa, o marido foi trabalhar e tudo mais, e aí hoje ela quis fazer algo diferente. Ela mudou o cabelo, ela fez uma comida diferente e ela preparou uma mesa toda muito bonita e bem especial, né? Como se fosse para uma data especial. O marido chega em casa, o marido chega em casa e ele simplesmente cansado só coloca as bolsas, né? Mal diz boa noite, chega lá, se alimenta, come, não diz nada, nem nota que ela tá diferente, que a arrumação da casa tá diferente e se alimenta ou, né, toma um banho, se alimenta e vai assistir ou Uhum. dormir e tudo mais. O que que acontece com a mulher? Eu vou colocar aqui. Ela fica chateada, mas assim, bom, então se ele nem notou, tanto fez ou tanto faz. Então vai continuar do jeito tradicional, fazendo a comida normal e tudo mais.
Agora, se ele chega e ele nota essa diferença nos detalhes e ele elogia, e esse elogio não é para encher ego, não, mas esse elogio é para palpar a alma da pessoa, eu digo. E o elogio que ele vai dar para ela vai ser, eu sempre falo, o que mais segura a gente é o elogio e não a crítica, né? Você veja só, aí ele elogia ela, ele faz diferente. Esse outro marido elogia a esposa. Nossa, como você tá bonita, que comida gostosa, o que você fez diferente aqui? Ela vai ficar tão feliz, que ela vai procurar não decepcionar mais. Ou ele, vice-versa, tanto faz. Ele vai sempre, ou ele ou ela, procurar fazer o melhor, né? E eu sempre falo, o elogio segura mais uma pessoa do que a crítica. Mas é importante a crítica desde que seja construtiva. Como a gente fala assim, olha, coloca mais luz no seu vídeo, grava mais perto da janela, coloca a mão para frente, para trás. São coisas que ajudam, que contribuem, que colabora na sua. E você tinha muito disso. Antes de você responder, eu quero dizer que Alves Souzas.ana.41 e quer participar das nossas lives qualquer dia, né? Isso, que a arte dela é crochê. Na segunda-feira e na quarta-feira a nossa live é livre. Você será muito bem-vinda. Venha contar a sua história, venha apresentar o seu crochê para gente. E esse convite, pessoal, é para todos vocês que querem trazer um pouquinho dessa história, da sua arte, né? Para compartilhar as coisas boas e ruins que aconteceram com vocês aqui com a gente. E vai aí, Vanessa. As críticas, como é que foram no começo? No começo era muito pouquíssima, pouquíssima. Eu falo para você que eu tenho hoje. Hoje eu tenho críticas. Nesses primeiros vídeos lá atrás, nos meus primeiros vídeos. Porque assim, ó, o pessoal ele vê que você tá com um canal um pouco grande, então eles acham que você tem que ser melhor, né? Eles acham que você tem que estar perfeito. Então é um pouco mais exigente do que no início. No início eu gravava, eu falava com o pessoal como se eles estivessem junto comigo na minha cozinha ali. Era assim que eu conversava com eles. E eles me respondiam nos comentários. Era muito difícil crítica. Aí hoje não. Hoje a pessoa chega no canal, aí eles, né, veem, né? Vão lá nas primeiras aulas, aí eles criticam as primeiras aulas. Só que não entendem, né, que eu comecei, eu estava